tudo bem? Eu sou a Grazi Salomão, influenciadora e mentora de pessoas que buscam viver uma vida com mais propósito e prosperidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida você já se perguntou para que você está aqui? A sua razão de existência? Essa foi uma das perguntas chaves que eu fiz na minha vida há mais de 10 anos atrás, onde eu queria acessar qual era o meu propósito de vida. Afinal de contas, depois de um descarrilamento na minha carreira, onde eu não consegui mais prosseguir com o sucesso e a minha realização profissional, eu comecei a fazer vários questionamentos internos. Eu não estava satisfeita com a vida que eu estava vivendo e comecei efetivamente a perguntar para Deus: qual a razão de eu estar aqui? Essa pergunta me provocou muitas reflexões, mas principalmente uma busca enorme por conhecimento, mentorias, programas que pudessem me ajudar de uma certa forma a encontrar a resposta que eu considero das mais relevantes da nossa vida. Mas hoje eu quero te falar o porquê é tão importante nós entendermos o significado do propósito de vida e do propósito das nossas vidas. Afinal de contas, essa terminologia, essa expressão propósito de vida quase se tornou banalizada na atualidade. Mas eu verifico há mais de 10 anos ajudando pessoas a acessar esse propósito, o quanto poucas pessoas efetivamente conhecem o significado real dessa expressão e os impactos de conhecer esse propósito geram nas nossas vidas. Olha só, eu quero compartilhar uma tela agora e eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá. Existe um estudo do Martin Seligman, um dos maiores referenciais da psicologia positiva no mundo, que fala sobre as bases do desenvolvimento humano positivo. Para o Seligman, o bem-estar, a felicidade autêntica, que é a nossa máxima realização humana, possui 5 elementos que a gente consegue mensurar nas nossas vidas. O que o Seligman quer dizer com isso? Que as pessoas que alcançam maiores níveis de bem-estar e naturalmente elevam a sua satisfação com a vida, elas têm 5 características comuns. Primeiro, elas cultivam diariamente emoções positivas, que norteiam as suas ações e também conduzem os resultados das suas vidas. Além disso, essas pessoas conseguem manter um nível elevado de engajamento em atividades ocupacionais que promovem prazer e bem-estar. O que eu quero dizer com isso? Quando você consegue se engajar em atividades que gerem emoções positivas e, mais do que isso, possam promover a sensação de bem-estar, você vai viver e experienciar o que nós chamamos de estado de flow, que é quando você está em determinada atividade e nem percebe o tempo passar. O Seligman também fala que as pessoas que alcançam os maiores níveis de bem-estar nas suas vidas conseguem cultivar relacionamentos muito positivos. As suas construções relacionais vão determinar muito as decisões e os resultados que você pode alcançar na sua vida. Seligman ainda fala de que quando você consegue identificar um significado e um propósito para a sua razão de estar aqui, a sua vida ganha um sentido muito mais amplo. E óbvio, com uma vida com muito mais significado, você também expande o seu nível de bem-estar social, coletivo, pessoal. Assim, uma vez com emoções positivas cultivadas, engajados em atividades ocupacionais que conectem você a essas emoções e a relacionamentos saudáveis, onde a sua vida possa ter mais significado, você vai conseguir alcançar maiores alvos de realizações na sua vida. Por isso é tão importante você entender que atribuir um significado, identificar um propósito de vida é extremamente relevante para que a sua jornada construtiva tenha sim uma transformação. Então, você pode ver agora então que sim, é possível nós definirmos critérios que possam permear e nortear as nossas decisões, quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional. E por que é tão importante nós entendermos o significado da nossa existência? Afinal de contas, quando a gente consegue começar a acessar esses elementos que são chaves na nossa vida, a gente aumenta as possibilidades de construir uma vida com mais sentido e mais realização. Eu não sei como anda o seu momento atual, mas eu posso dizer algumas coisas sobre isso. Nos últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de desenvolver trabalhos com milhares de pessoas. E sabe o que eu percebi ao longo dessa jornada? Que grande parte das pessoas decidem hoje sua carreira profissional ou tomam outras decisões pessoais muito norteadas na escassez, baseados no medo da falta. E aí,
Em consequência dessas decisões, que não são as mais assertivas, nós acabamos passando uma vida pagando as nossas contas, não nos realizando profissionalmente, na área dos relacionamentos, em qualquer outra área da vida. Portanto, uma vez que você consegue clarear e refinar o seu propósito de vida, você também possibilita novos caminhos à sua jornada, de maneira que esses novos caminhos vão fazer com que você possa se engajar mais. E com maior engajamento, você vai poder gerar mais produtividade. E é claro, se você tem mais produtividade naquilo que você faz, os seus resultados também são expandidos de uma maneira natural. O que eu quero dizer para você sobre tudo isso? Antes de você querer acessar os elementos que fazem parte do seu propósito de vida, é muito importante você entender a razão de entender esse propósito. Afinal de contas, você não pode querer escolher novos conhecimentos, fazer um curso ou passar por um processo de coaching, de mentoria, simplesmente porque propósito de vida é uma terminologia que está na moda. Você realmente precisa identificar qual o sentido de tudo isso. Nos últimos meses, elaborando alguns estudos e fazendo algumas pesquisas ainda sobre esse tema, até porque estou para lançar um livro correlacionado a essa temática, eu pude entrevistar e pude também conversar com muitas pessoas e mais do que isso, eu utilizei as minhas redes sociais para aplicar um questionário que tem a ver com esses fundamentos. E sabe o que eu identifiquei? Que das pessoas que participaram da pesquisa do meu questionário, que foi uma amostragem significativa, apenas 6,4% das pessoas me disseram que já acessaram o seu propósito de vida com clareza e conseguem viver na totalidade esse propósito. Portanto, independente de qual seja a estatística que você se encaixe hoje, não se preocupe. É muito comum porque nós não fomos educados a buscar o autoconhecimento e naturalmente a mergulhar sobre conhecer a nossa identidade, a nossa razão de existência, e por isso muitas vezes nós não temos condições de definir um destino, um caminho que nos ofereça a prosperidade como resultado. Nessas pesquisas que eu realizei nesses últimos meses, eu também identifiquei que todos nós estamos inseridos em um dos 3 grupos que tem uma correlação com o propósito de vida. E agora, de uma maneira exclusiva, eu quero compartilhar com vocês algumas constatações que eu tive a partir dessa pesquisa. Observa bem essa próxima tela que eu vou compartilhar com você. Então, olha só, entre o estudo que eu realizei, como eu falei para vocês, eu identifiquei 3 grupos de pessoas que têm conexão direta com o propósito de vida. Entre esses 3 grupos, eu também identifiquei 4 características de cada um desses grupos que eu quero compartilhar com vocês. Observe cada uma dessas características porque é importante você dizer para você mesmo ao final desse vídeo em qual grupo você se encaixa. No grupo 1, eu verifiquei que as pessoas que estão aqui conhecem muito pouco sobre suas vidas e normalmente não reconhecem a sua identidade. Essas pessoas vivem a vida como aquele estilo deixa a vida me levar. Essas pessoas não decidem os seus caminhos e acabam escolhendo oportunidades que existem simplesmente para poder sobreviver, sim, pagar as suas contas. Naturalmente, essas pessoas estão insatisfeitas e se sentem muito perdidas na vida atual. Já um grupo 2 de pessoas que já tem outras características, o que eu percebi? Que são pessoas que já conhecem um pouco mais de si, já conseguem falar um pouco das suas características e até já compreendem algo sobre o conceito do propósito de vida. Essas pessoas já estão se movendo, fazendo algum movimento para gerar mudanças e construir uma vida com mais significado. Elas já têm um esforço proativo para acessarem esse propósito e transformar de uma certa forma suas vidas. Além disso, por já terem um norte sobre esse propósito e até mesmo sobre a sua identidade, acabam que são pessoas mais seletivas nas suas escolhas, em termos de profissão, de relacionamentos e conseguem eleger melhor as oportunidades que elas vão abraçar. Essas pessoas estão mais satisfeitas que as pessoas do grupo 1, mas elas ainda sentem que faltam algo para preencher um vazio e que esse vazio não as permitem ainda sentirem a realização na totalidade. Já o grupo 3, que são o número menor de pessoas dentro da minha pesquisa, eu identifiquei que são as pessoas que conhecem sobre si, sabem falar com muita propriedade sobre a sua identidade. E mais do que isso, elas têm clareza da sua razão de existência. Naturalmente, essas pessoas são as maiores construtoras das suas histórias e não delegam a ninguém ou a nenhuma situação a sua jornada construtiva. Essas pessoas decidem os seus caminhos e
E muitas das vezes são elas as geradoras e criadoras de oportunidades. Elas não esperam que oportunidades surjam à vida delas, mas elas são as principais fomentadoras da jornada profissional que decidem seguir e que está conectada a esse propósito. Esse grupo 3 também de pessoas, naturalmente, estão muito mais satisfeitas com a vida e, mais do que isso, por já terem acessado uma vida com mais realização e sucesso, desejam inclusive compartilhar e influenciar o meio, ou seja, desejam que outras pessoas também possam conhecer o que é uma vida com propósito. Muito bem, você viu aí então que esses 3 grupos de pessoas têm características às vezes similares e algumas muito diferentes. Mas se você se encaixa no grupo 1 ou no grupo 2 e está almejando encontrar mais sentido e mais significado para a sua vida, eu quero te falar uma coisa. Um estudo do Casta e do McKnight, realizado em 2009, diz que existem 3 vias, 3 caminhos para que a gente possa acessar efetivamente o nosso propósito de vida. O primeiro caminho, eles falam sobre um processo de esforço proativo, que é quando você determina que quer buscar de maneira consciente os caminhos que te levam a acessar mais elementos que compõem esse propósito. É quando você começa a se interessar por assuntos que estão conectados com esse tema, assistindo vídeos, lendo livros, enfim, buscando cursos, programas de desenvolvimento pessoal, profissional. O seu esforço de maneira proativa pode sim te conduzir a acessar o seu propósito de vida. O segundo caminho mencionado por esse estudo fala-se de um esforço reativo. Na verdade, é um processo que você reage a um evento transformador. Muitas pessoas conseguiram acessar o seu propósito de vida a partir de um evento que gerou uma grande transformação em suas vidas. Pode ter sido um evento de dor, como uma enfermidade, um processo que conectou aí a sua saúde a alguma vulnerabilidade, ou mesmo um processo de prazer. Algum evento que possa ter gerado a você uma enorme alegria e que você quis, de uma forma consciente ou não, querer repetir esse processo. Ou seja, um evento na sua trajetória de vida pode ser responsável por ajudar você a conectar ao seu propósito de vida. E o terceiro caminho, ainda identificado dentro desse estudo, trata-se do aprendizado social. O que significa isso? Muitas pessoas conseguem acessar o seu propósito de vida baseado no aprendizado com outras pessoas. Você já se viu observando, admirando outras pessoas e naturalmente identificando características similares? Muitas pessoas, então, que conseguem acessar o seu propósito através do aprendizado social, geram modelagem, geram observação e imitação. Não no sentido de fazer uma cópia daquela pessoa ou projetar um propósito totalmente similar, mas pelo contrário, essas pessoas adotam esse caminho para se inspirarem em desenvolver novos comportamentos, novas atitudes coerentes e conectados com o propósito de vida. Eu não sei qual dos caminhos seria o mais interessante ou que faz mais sentido para você acessar os elementos que compõem o seu propósito de vida. Mas lembre-se que um caminho é fundamental para que uma dessas 3 vias aconteça na sua vida. O desejo ardente do seu coração. Acessar o seu propósito tem a ver com a sua vontade. Somente você pode querer efetivamente mergulhar nesse processo, buscar o conhecimento necessário, ao invés de esperar que algo de dor ou mesmo um evento específico possa trazer a você essa oportunidade. Eu tenho certeza que se você desejar buscar o seu para quê e a sua razão de existência, você vai ter condições de elevar as suas emoções positivas, se engajar em atividades que tragam mais prazer e alegria e naturalmente criar novas conexões e relações que fazem sentido para a sua história. Assim, a sua vida vai ter um significado diferente, de maneira que o seu destino e os seus objetivos possam ter mais coerência com a vida que você almeja viver. Então, esse conteúdo hoje que eu compartilhei com você faz sentido? Você conseguiu identificar em qual dos grupos que você já se encaixa e qual é o grupo que você efetivamente deseja pertencer? Se você gostou, compartilha, curte esse vídeo, envia para os seus amigos que também estão buscando por uma vida com mais sentido e significado. E conte comigo nessa jornada construtiva. Afinal de contas, quando a gente acessa o nosso propósito, o nosso desejo é influenciar o máximo de pessoas a alcançar maiores níveis de prosperidade.